Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do Alerta Cast. Muito obrigada mais uma vez aí para a audiência de vocês. E hoje nós temos um assunto que eu acho que é a preocupação hoje de todo mundo, que é quando a gente fala do meio imobiliário, construtora, né, Ju? Verdade. Quem não se preocupa? Porque todo mundo hoje em dia quer ter O sua seu casa. próprio imóvel. Exatamente. Eu sou uma dessas que eu tenho medo de comprar, principalmente quando a gente fala de planta, quando está na planta e aquele trem não subir, né? E surge muitas dúvidas. Exatamente. E hoje nós trouxemos aqui uma pessoa que eu acho que vai falar melhor do que qualquer outra pessoa. Que tá, eu digo que é um empreendimento. Eu fiquei procurando o nome de um filme, só que eu fiquei com medo de falar desse desenho, de me achar que eu sou velha. Que é do futuro. Tinha um desenho, não vou falar o nome do desenho, vocês que pesquisem, que é aquele do futuro, que eles moravam naquela casa, onde dirigiam, bom, enfim. E nós estamos aqui, uma empresa, que é a construtora Patriani, 11 anos no mercado. Que história, eu pude estudar um pouquinho. E eu trouxe, Ju, nós trouxemos aqui, né, o CEO. Olha que chique. Que CEO, né? Que chique, eu tô falando CEO já, gente, que chique. Muito obrigada, nós estamos falando do Bruno Patriani. Seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, gente. A honra é nossa, da Patriane, minha, de estar aqui. Obrigado pelo convite, Ju. Obrigado, Priscila. CEO fica chique, né? Então, você viu? Caramba. O dono? Não é mais dono. Não. É CEO. CEO, viu? É chique. E olha que bacana. A gente vai hoje tem bastante coisa. Lógico que não vai dar tempo, porque é muita coisa. Quando a mulher fala, tem assunto. Mas eu acho que é importante que as pessoas aí tenham dúvidas, principalmente na hora de comprar o imóvel. E antes de qualquer coisa, de tirar aquelas dúvidas que nós temos, eu queria conhecer um pouquinho, né, dessa história dos 11 anos da Patriani. Ah, que legal. Aliás, essa dúvida que vocês pontuaram aí, ela é super legítima. O pessoal tem muita dúvida de como é que funciona a hora de você comprar imóvel, como é que funciona um apartamento na planta, quais são as garantias, né? Mas, Priscila, a Patriani tem 11 anos, né? Para o mercado imobiliário. Ela é nova, né? A gente fala no mercado imobiliário que a gente está entrando no terceiro ciclo. Então, se você comprar um terreno, aprovar o projeto, vender, montar um stand, vender e construir o prédio e entregar, isso se tudo der muito certo, for super rápido, isso leva 5 anos. Então, a gente está no terceiro ciclo ali, no primeiro, segundo ano do terceiro ciclo, que é pouco para uma construtora. E a ideia, na verdade, veio do Walter, do meu pai, o presidente da Patriani, de começar alguma coisa no ramo imobiliário. Por quê? Ele foi um principal executivo da CVC Turismo, cresceu na CVC, trabalhou 40 anos lá, entrou como boy, aprendeu a vender, depois virou gerente, diretor, aquela coisa naquela época que fazia-se muita carreira na mesma companhia, na mesma empresa, né? Hoje, menos. Mas ele trabalhou a vida toda no turismo, na CVC, uma empresa que a gente é super grato, adora aquela marca. E quando ele virou presidente, a CVC foi vendida por um grupo americano, Carlyle, na época, e esse grupo americano colocou um pessoal de confiança deles na CVC. E aí, no contrato do Walter e de mais parte do time, estava que eles não poderiam trabalhar no ramo de turismo por 5 anos, prorrogáveis por mais 5. Por quê? Porque senão eles iam, na semana seguinte, fundar a CVC, né? Essa CVJ, com outra empresa para bater de frente com a CVC. E aí eles não podiam mais trabalhar e aí, no ramo. E aí, ao longo desses 40 anos, eu, novo, né, com, sei lá, 14, 15 anos de idade, sempre acompanhei meu pai, e a gente chegou a ter, nesses 30, 40 anos aí, uns 40, 50 imóveis em diferentes construtoras, daqui do ABC, de São Paulo, para vender depois pronto. Então a gente comprava na planta, esperava ficar pronto, depois vendia, ou antes de ficar pronto também vendia. E só que a gente sempre via muitas coisas, até mais coisas que a gente não podia fazer no imóvel do que podia fazer no imóvel. Então, do jeito que a gente comprava, era o jeito que a gente ia receber. Então, você não podia trocar um piso, Ju, você não podia trocar o ar-condicionado de lugar. Aquela vaga era rotativa, era com sorteio, coisas que a gente não colocaria no Patriani hoje em dia. Então, uma série de mudanças que a gente tentava imprimir nos nossos apartamentos, como a gente era dono do apartamento, não podia fazer, porque a construtora não tinha a ação para fazer aquilo. Então a gente pensava, pô, um dia, era sonho, né? Do Walter, eu fui crescendo junto com isso. Se a gente tivesse uma construtora, a gente faria diferente. E aí, pelo destino,
né? A Patrani começou com 2, 3 terrenos menores do que os de hoje em dia, né? Durante esses 40 anos de carreira, Walter foi guardando um dinheiro e foi colocando em terreno, né? Família italiana falava, olha, terra ninguém leva, terra não só valoriza, compra terra, filho. Minha avó falava ao meu pai. E aí ele foi comprando alguns terrenos. E aí eu fazia outra coisa também no interior de São Paulo, e ele chamou o Bruno, tô para abrir uma construtora, vamos abrir uma construtora aqui, o que você acha? Eu falei, vambora, né? Topo, sem saber de nada, como que se vendia nenhum apartamento. Mas também fui corajoso, entrei de cabeça. Aí, vamos, a gente aprende no caminho, né? Aprende fazendo. E aí o primeiro prédio nosso, inclusive, é aqui em São Caetano. Em São Caetano? No bairro Santa Maria, Rua Marina. Lembro até a rua. Olha, boa de memória, gente. Que O- legal. Nós temos 5 prédios aqui já, 3 prontos. Um aqui, o último foi aqui atrás da gente, na Roberto Simons, e tem mais 2 em lançamento. Mas voltando, aí a gente lançou o primeiro prédio, fizemos depois no segundo ano foram 2 prédios, no terceiro ano 3 prédios, a gente foi crescendo devagarzinho. E aí no sétimo ano para cá, ou seja, 4 anos atrás, a gente conseguiu imprimir mais energia, e aí hoje já são 8 ou 9 entregas, né, apartamentos entregues esse ano, com mais 10 lançamentos. E a partir do ano que vem, 10 lançamentos, 10 entregas. Basicamente, um por mês, né, desprezando janeiro e dezembro ali, que são piores para o mercado imobiliário, por algumas questões aí de data, tudo. E aí é um pouquinho da Patrani. A gente tentou sempre colocar soluções que não davam para a gente fazer na época, há 10 anos atrás, há 6, 7, 8 anos atrás. Por exemplo, o apartamento já vem com piso, já vem com vaga elétrica para carro elétrico, já vem com fazenda solar, isso todos. Padrão da marca. Seja num apartamento de 45 metros, ou seja num apartamento de 200 metros. O perfil, o padrão é o mesmo. O que muda é a metragem. Nossa, gente, olha isso. Realmente, é modernizando, né? Foi o que realmente isso aconteceu. Talvez, como você falou, antigamente não tinha essa possibilidade. Eu achei muito legal, depois também, desfocando um pouquinho, você falou de tudo isso, são os destaques, assim, as coisas que hoje a Patriani tem, que a gente vai falar daqui a pouco, que outras construtoras ainda não têm, né? Mas é óbvio, né? Hoje em dia nada se cria, tudo se copia também, mas que é bacana, porque quando você vai comprar os detalhes que hoje eu vi, que eu quero saber também sobre isso, quem tem filhos ou está começando o seu primeiro imóvel, você fala, é aqui, como você mesmo falou, piso. Piso, gente, quando você olha que você vai comprar um apartamento, você vê aquele negócio e fala assim, senhor, que Por onde cimento começa, é né? esse? Quanto de areia? Aí tem aquele degrau que você cai, né? Enfim. Então, esse seu pensamento, na verdade, da Patriani é sensacional. É sensacional, mas já tô pulando também, já pulei aí, né, Ju? Mas tem muita coisa ainda, mas isso foi uma jogada que eu acho que foi um dos diferenciais, né, da Patriani. Né? E claro que os diferenciais que a gente coloca hoje, né, nem sempre foram assim. Né? Os primeiros prédios, a gente também não colocava, também não tinha uma série de diferenciais que vinham hoje. Mas sempre na área de lazer bem equipada, uma piscina bem legal, um fitness bem feito, com equipamentos próprios para condomínio, porque por incrível que pareça, tem muito prédio que é construído, o fitness, por exemplo, com equipamentos para casa. Como é que você vai colocar uma esteira, uma máquina de academia, de fitness para uma família? Porque existem linhas de equipamentos, né? Então a gente coloca a linha para condomínio, que aguenta o uso de 60, 80, 100 famílias. E é um gasto, é um investimento a mais que a Patriani hoje faz, mas que não dá uma dor de cabeça futura amanhã para o condomínio. Porque essa foi a nossa sempre a preocupação, desde o primeiro prédio. O que o síndico, o condomínio vai herdar da Patrani, né? Vou herdar, vai ser uma área que vai cair em desuso amanhã fácil, vai ser uma máquina de fitness que amanhã vai quebrar, o síndico vai ter que ficar direto e dor de cabeça. Moradores caem em cima da gente, é verdade, muito boa jogada. Então, a gente sempre tenta fazer áreas assim, mais duradouras e prontas para daqui 30 anos, né? Por isso que a gente já inventa algumas coisas, espaço Uber, delivery room. E aí eu vou falando, vocês vão perguntando, eu vou falando. Vamos lá para a próxima pergunta. Tivemos aí a pandemia, né? E vocês não pararam. Conta para nós como é que está o mercado imobiliário hoje. Tá no momento de investir ou não? Ele está crescente. A pandemia, assim, principalmente eu, né, que vi o outro lado de perto, porque o Walter, como trabalhou na CVC, o ramo de hotelaria, turismo, lazer, eventos, sofreu muito
Na pandemia, você lembra que a taxa Selic chegou a 2,7? Isso é assim, para o mercado imobiliário foi ótimo, esse lado da pandemia. Claro que o stand não podia ficar aberto, naquela fase laranja, vermelha, roxa, o stand a gente não podia vender, mas as obras continuaram abertas, porém não com 100% dos colaboradores. A gente trabalhava com 50% dos colaboradores, 40% dos colaboradores. Na época o governador falou, olha, é serviço essencial, a obra fica aberta, o stand não. Então a gente obedeceu. A Patrani é uma empresa muito legalista, a gente adora seguir regra lá. Então as obras ficaram abertas. E aí, mas claro, tem dificuldade, né? Porque a gente tinha que colocar uma van para ir buscar os empreiteiros em casa, porque o ônibus também estava difícil. Então a gente se mexeu muito com a vida da Patrani para a gente tentar não parar as obras e tentar continuar elas com o máximo de energia possível, mas que não dava, né? Não tava se uma obra estava com 200 colaboradores, a gente se esforçava muito para ela ficar com 70. Assim, durante alguns meses ali, 3, 4 meses. Até hoje a gente sente resquícios da pandemia. Porque existe uma fila, né? Para você fazer um prédio, você não consegue pular etapas. Você põe o piso, depois põe a parte das pedras, depois que você pinta a parede. Você não pode pular a etapa, senão você tem que fazer o serviço e aí você estraga o que você fez. Então, quando você para por exemplo, pedras, é um item que a gente não achava. Não era que tinha que pagar mais caro para vir do norte, do nordeste, qualquer lugar do país. Simplesmente não tinha. E aí os apartamentos atrasaram. Então a gente tinha que depois correr para tentar compensar esse atraso por conta de um item de alguma outra forma, né? Porque os clientes não querem saber, a gente vendeu com prazo. E todo contrato, não só na Patrani, mas todo contrato na construção civil, ele tem uma margem de 6 meses ali de atraso, que era para alguma natureza grande que fosse atrasar a tua obra. Isso é uma defesa para a construtora e a gente sempre informa os clientes que existe esses 6 meses. Mas a gente faz de tudo para não usar. Tanto que esses prédios agora que a gente está entregando esse ano, que foram construídos na pandemia, que foram inclusive lançados na pandemia, a gente está fazendo o possível para manter a data. E a gente tem assim, 1 ou 2 casos que a gente está usando 1, 2 meses. Desses 6, né? Mas mais do que 3 meses assim. Acho que tem um que está usando 3 meses também. Mas mais do que isso, não. Porque a gente não quer usar os 6 meses. Eu te vendi para 36 meses, né? É o que você espera, você se planeja para isso. E isso é bacana. E você falou da pandemia, essa pergunta foi bem, tem tudo a ver com o que eu quero perguntar. Porque assim, a preocupação de quando nós compramos um imóvel, às vezes você fala assim, vou comprar esse imóvel, mas não vou ficar pro resto da minha vida. Né? Então, assim, nós sabemos que hoje quando nós compramos um imóvel na planta, ele tem um valor, né? E é isso que eu queria saber da Patrani, porque assim, se eu compro um apartamento, lógico, você fala, não vou ficar pro resto da vida, mas 6, 7 anos você não quer mais. Em relação à valorização, porque eu já tive pessoas que já falaram assim, nossa, mas eu comprei por isso e eu só vou vender por isso. Como que é da Patrani? Tem esse retorno? Tipo assim, eu paguei um X, mas nossa, para vender lá na frente, tá? A valorização dele é bem maior. Existe isso na Patrani? Existe e assim, eu sou um fã do mercado imobiliário, né? Tanto que você pega as fortunas dos caras mais ricos do país e do mundo, pelo menos parte da bolsa, parte dos investimentos deles, sempre tem uma fatia expressiva no mercado imobiliário. A gente fala que não é tão sexy quanto a bolsa, que você consegue ganhar muita grana num dia, mas você também perde. O mercado imobiliário ele é mais sustentado, ele é mais sustentável, ele é menos emoção, só que assim, ele valoriza todo dia. Por quê? Porque as pessoas nascem, as pessoas casam, as pessoas separam, faz parte da vida. E para todas essas situações você precisa de um imóvel novo. Ou seja, se você precisa de um imóvel hoje de 80 metros, amanhã você vai precisar de um imóvel de 150 metros, você comprou de 150. Só que você vendeu o de seu 80 para alguém que precisava de um de 80. Então isso gerou uma circulação naquele imóvel. A mesma coisa se você precisar de um apartamento de 200 metros e para um 120. A gente ouviu isso muito, né? Nos stands. Bruno, hoje eu moro num 300 metros, 250 metros, mas meu filho já saiu de casa e eu não preciso mais de 250 metros. Eu quero um de 150 com muito mais tecnologia que vocês propõem aqui. Ele comprou um de 150, mas ele botou no mercado um de 250. Gerou negócio de novo. Então, a valorização hoje num Patrani, entre você comprar e você receber, inclusive a gente fez tudo nos últimos 3 que a gente entregou, tá beirando 40%. É uma fatia bem legal. Então, é porque muitas pessoas compram na planta, né?
justamente pelo que você falou, para depois alugar ou vender, enfim. Por isso que eu perguntei dessa parte, porque, né, para quem tem interesse de comprar, é mais barato você comprar na planta, e você, por isso que eu tive essa preocupação de investir. Ai, eu queria investir, gente. E na pandemia foi um timing que, para quem comprou apartamento na pandemia, super legal. Foi ali, foi uma ilha de oportunidade. Porque a Selic a 2,7, né? Voltando a outra pergunta, quando ela foi a 2,7, isso ajudou muito o financiamento bancário. Então, uma taxa que você pagava para o banco, para qualquer um dos bancos privados, em torno de 10 a 12, ela foi para 8, 9, 9,5, o que já é muito baixo. Então, quem comprou ali se deu bem. Por isso que na pandemia, a Patriani vendeu estoque, não tinha mais apartamento, era assim, e a gente vendia para o cliente pelo celular, né? Então, a Patriani vendeu Fazenda Boa Vista, vendeu Minha Casa Minha Vida, vendeu imóvel na praia, vendeu imóvel chácara, vendeu casa. Todo mundo do mercado imobiliário, assim, vendeu muito na pandemia. E agora a gente vê, de novo, um crescimento menor, só que mais sustentado. E mesmo com a Selic alta, 13,7, né, 10 pontos a mais de 10 pontos a mais do que no início da pandemia, agora ela começou a baixar. Então, já teve a primeira reunião do cupom, baixou 0,5, a gente acha que na próxima reunião também baixa 0,5, e depois tem mais duas, se eu não me engano, até o final do ano, que devem baixar 0,25. Aí a gente já vai para 12. Quer dizer, já é uma taxa que eu acho que dá para baixar mais ainda, mas menos agressiva do que os 13,7. Mas e a qualquer momento, a Priscila comprou um apartamento hoje, você financiou a 13%. Com a Selic é 13%, você tem lá, você financiou no seu banco da sua preferência. A qualquer momento, se amanhã, daqui a um ano, essa mesma taxa, a Selic, que está a 13, ela for para 11, isso reflete no seu contrato que também vai baixar. Aí você vai para o banco e fala, olha, a Selic baixou, o seu contrato baixou também. Como é que eu faço a tal portabilidade? E aí você passa a pagar menos nos juros do banco. Então, por isso que o mercado imobiliário é legal, porque o teto sempre é o que você já sabe, só que o piso sempre baixa. O piso vai baixando. Que bacana. E como a gente vê agora, no próximo ano, uma tendência forte, isso os bancos estão falando, não sou eu, de uma tendência de baixar a taxa Selic e, consequentemente, os contratos no banco, os contratos vão ficar mais baratos. Então, mesmo quem comprar apartamento hoje, Bruno, mas a taxa está cara. Não, daqui a um ano você vai pagar o que estiver na época. Porque vai baixar. Não é que você vai pagar essa mesma taxa os 20 anos que você financiou. E você pode fazer essa portabilidade lá para frente, porque você financiou. Isso. Né? A qualquer momento para baixo. E o legal é que para cima o banco não te força. Se essa mesma taxa fosse para cima, o banco não te obriga a pagar. Tá. Porque você contratou aquela. Aquela lá, entendi. Que bacana. Olha, gente, que mundo, né? Sim. Mundo da matemática. E do mercado. E do mercado. E do mercado imobiliário. Dúvidas, né, com relação a isso. E medo, né? Sim, por isso que eu tô. É preocupante. A gente tá falando de dinheiro. Muitas pessoas pagam à vistas, junto. O sonho da casa própria. Você acabou de falar da Minha Casa Minha Vida. Quantas pessoas aí tiveram essa oportunidade, né? E hoje, com essas taxas, quer dizer, já tem um outro patamar, já vai aumentando. Quem não quer? Gente, eu não sei, posso estar falando até bobeira, mas hoje para você pagar um aluguel é mais fácil você ter a sua casa própria, se estiver errado, você pode me corrigir, por favor, do que eu alugar um imóvel. Sim. Não é? Porque a parcela que você está pagando aqui, lembrando que um mês que você ganha um pouquinho mais, tem aquela de trás para frente ainda. Quer dizer, pensa, você vai morar de aluguel pro resto da vida? Sendo que você pode hoje, gente, pode ter o seu próprio imóvel? Acho que, né? Então isso tem ajudado bastante, né? Tem mudado. Muitos clientes nossos pensam assim, compro um apartamento, boto ele para alugar, claro que precisa ter uma renda já, né? Precisa ter uma entrada. Compra um apartamento nosso, põe ele para alocar. Com o dinheiro que entra da locação, ele começa a pagar a parcela do outro imóvel. Viu? Tá direto, vendo? muito. É isso, é visão mesmo. Porque melhor do que eu morar de aluguel. E lógico, eu posso alugar porque a pessoa às vezes não tem condições, mas vai morar num condomínio que tem hoje o que ela sempre sonhou também. Sim. E ninguém quer morar no mau investimento, né? Bruno, eu quero ver um imóvel para morar com a minha família. Mas é melhor se ele valorizar, né? Por favor, não é para investimento, mas todo imóvel é para investimento, porque você vai vender aquilo, ou vai botar para locação. Então, a Patriani nunca procurou o investidor, assim, na fonte. A gente sempre fez para a família que fosse morar, porque é diferente o perfil.
Só que como a gente vende o imóvel mais rápido, depois de 15 dias, 20 dias, como eu só tenho 2, 3 investidores no prédio, quem acaba fazendo o preço do imóvel é o próprio investidor. Então ele ganha dinheiro, fica feliz, compra mais um apartamento da Patriani. E aí vai girando a roda. É isso. Bom, a Patriani tem tomado, né, uma proporção muito grande. Hoje vocês estão em quantas cidades? 13, Ju. 13? Assinamos a 13ª ontem, inclusive. Sério? É. Então, Conta aí, onde estamos foi? em 13 cidades. ABC, Sim. São Paulo, Santos, Campinas. A gente também tem uma atividade super forte em Campinas, hoje com 8 obras em andamento. Campinas é nossa segunda cidade. Indaiatuba, Atibaia, Sorocaba, São José, Suzano e Mogi das Cruzes. Acho que eu não esqueci de nenhuma. 13 cidades. Acho que ele não esqueceu. Até aqui, a próxima vez que ele vier, aí a gente faz aquela tabelinha, coloca aqui e ajuda. Mas hoje a gente tá com 25 obras ao mesmo tempo. Nossa. 25 canteiros nessas 12 cidades, porque a 13ª ainda não começou, mas são 25 obras ao mesmo tempo. Assim, em obra a gente deve ter uns 300 colaboradores, assim, diretos. Então, 300 estão espalhados nessas 250, que são os cabeças, né? Então, engenheiro, 2, 3 arquitetos, administrativa, almoxarife, tesouraria. Então, a gente tem uma parte financeira e de produção, claro, os engenheiros, na obra. E aí, o restante são empreiteiros, que a gente contrata sobre empreitada. Então, vem a turma da fundação, por exemplo, faz a fundação da obra, acabou, ela vai para outra obra, ou Patriani ou não. Então, ela fica um ano ali no canteiro, sai. Aí depois vem o pessoal da estrutura, a mesma coisa. A gente contrata eles durante um ano e meio, faz a estrutura do prédio, vai embora para outra obra ou não. Como a gente já tem 25, a maioria desse pessoal ele já sai de uma obra e vai para outra Patriani. Então, eles já têm trabalho para o ano inteiro, para não procurar outra consultora. Pelo visto aqui não dá tempo de procurar, até porque eu vou falar uma coisa. Você sabe, Ju, que eu tenho... eu estou desatualizada. Eu atualizei agora um pouco, porque ele falando das obras, enfim, tem sido... Eu achei que era um recorde, mas eu já vi que eu tô atrasada, e então você vai me atualizar agora, né? Que foi aí recorde de venda, o Esplendor Jardim, que não foi mais, gente. Vocês vão descobrir por quê. Que em Santo André, não foi isso? Que são 162 unidades. Isso. Era, né? Vamos falar o era, porque agora não é mais. Já passou. Então, quer dizer, você acabou de fazer um lançamento que superou a Esplendor, é isso? Ele foi o último lançamento, né? Foram 162 apartamentos que foram vendidos em 4 dias. Nós abrimos o stand na quinta-feira retrasada, e no domingo da mesma semana a gente vendeu os 162 apartamentos. Assim, é um case. Isso não acontece toda hora, né? Foi no bairro Jardim, ali na Dr. Rubens Zawada, e que é uma rua nova, que a prefeitura abriu, inclusive. E foi super legal, né? São 162 apartamentos iguais, de 165 metros cada. 3 vagas, depósito, 7 piscinas, casa de campo, quadra de beach tênis. Um dos únicos apartamentos, a Patriani é a única que está fazendo sala com 2 varandas. Então você tem uma sala do churrasco de um lado da sala, que você pode fechar a porta de vidro, e você tem uma outra varanda do outro lado da sala, que dá para você tomar um vinho, vendo os prédios acesos do bairro Jardim, por exemplo. É bem legal. Vamos conhecer. Mas por que você falou da velocidade de vendas? Ele foi em 4 dias, mas o nosso recordista de vendas de todos, é aqui em São Caetano, que é o Kiruna aqui na Roberto Simonsen. Só que ele já tá pronto. Representando. Só que ele já tá pronto, né? A gente entregou, inclusive, no começo desse ano. Prédio lindo, 90 apartamentos. Só que e a gente recebeu até um troféu do Master Imobiliário, que é um prêmio super bacana, lá em São Paulo. Quem ganha aquilo são construtoras bem mais antigas que a Patriani, e a gente ficou super feliz, porque foi uma velocidade de vendas que mostrou alguma coisa, né? Essa velocidade de vendas mostra que houve um mercado ali que foi rapidamente absorvido. Então, é do nosso recordista aqui de São Caetano, né? Gente, olha que coisa. São Caetano fazendo mais uma vez história. Verdade. Né? A gente não precisa falar nisso, o pessoal acha que a gente tá... Não, São Caetano é uma praça super importante pra gente. E a Patriani começou aqui na Niterói, né, com sala menor. A ideia da Patriani era ter 1.000 apartamentos locados.
Não era vender, não era construir e vender, era construir 1.000 apartamentos e botar para locação. E aí a gente teria um escritório bem menor, com 10, 15 pessoas, para gerir essas locações. Mas aí o sonho virou um pouquinho, né? A gente foi para venda, que a gente gosta de vender, eu só vendi a vida toda, o Walter também só vendeu a vida toda. E a gente foi para venda, se demos bem. Os stands hoje da Patriani são bem interativos. Você consegue ver a vista do seu apartamento, mesmo num stand no chão. Você consegue fazer test drive do seu carro. Você consegue fazer uma série de soluções que em outros stands não existe, né? E é por isso. E aí agora a gente mudou a sede para Santo André, onde a gente tem festa, 7... né? É uma festa. Eu vejo, ó, toca o sino e tem champanhe, não sei. Tem aquela bagunça. Tem uma baguncinha. Agora entra e pra sair. Né? Você vai conhecer o stand e pra sair depois. Tem bebida, tem espumante, tem o drink. A gente sempre faz um drink pro stand. Então, aqui pros lançamentos de São Caetano, alguém vai inventar algum drink lá que só vai ser daquele stand. Então aí o pessoal fica bebendo, comendo. A gente sempre inventa alguma comida. Inventa não, a gente sempre coloca alguma comida típica. Então, São Bernardo teve frango com polenta, por conta da rota dos restaurantes. Foi 1,5 tonelada de frango com polenta que a gente servia nos stands todo dia. Era de manhã, era frango com polenta. Almoço, frango com polenta. Frango com... não era frango com polenta, era na rota dos restaurantes. Tinha uma sopinha e tinha o frango com polenta. Exatamente isso, na rota dos restaurantes. Quem é de São Bernardo aí sabe bem. Do Demarque. Inclusive a gente achou um cozinheiro de lá, da rota dos restaurantes, uns restaurantes de lá pra cozinhar pra gente. Tem um lá que é bem antigo e o pessoal é bem simples, mas o pessoal não abre mão lá. Então deve ser por ali mesmo. De ter comidas mesmo focadas de... E no de Santo André a gente colocou pizza, né? Santo André não é a capital da pizza é São Paulo, mas como não dava pra brigar com São Paulo, a gente colocou pizza, mas falando que Santo André era a cidade da pizza. Porque a primeira Pizza Hut, quando veio pro Brasil, foi em Santo André. E a gente não sabia, descobriu procurando lá a campanha. E Santo André tem muitas pizzarias tradicionais, né? Então, antigas, o pessoal adora. Então a gente colocou lá como cidade da pizza e o prato era pizza. E aqui em São Caetano vai ter um prato também que a gente não decidiu ainda, mas provavelmente serão algumas massas bem legais aí. Inclusive, se vocês quiserem me indicar um restaurante, um chefe famoso que tenha pratos legais, pra gente colocar ele no stand pra fazer massa legal pra gente servir, a gente tá procurando ainda. Dicas, nós dicas, amamos dar dicas. E outra coisa, o diferencial que a gente fala bastante, né? Tudo isso que você falou, tudo acabou sendo diferencial, mas hoje o pessoal fala, que a gente estava até brincando, que eu falo que é uma frase tão fácil de falar, que para mim fica tão difícil, que é sobre, hoje assim, você fala do seu diferencial, das suas inovações, né? Que é o foco da Patriani, mas para vocês hoje, lidar com a sustentabilidade não é fácil. Como tem sido isso, esse desenvolvimento? Como vocês têm trabalhado em relação a isso? É um dos valores da Patriani. A parte de sustentabilidade, que é um dos itens de ESG, né? A parte de energia, por exemplo, alguns exemplos práticos que a gente gosta de falar. A nossa sede mesmo, o prédio da Patriani hoje, ele tem um item que eu gosto muito, ele é revestido de uma cerâmica. Essa cerâmica tomou banho uma vez na vida de nanotecnologia. Super bacana. A fachada toda bronze, assim. E essa fachada, quando o dióxido de carbono que os carros emitem batem nela, ela é anulada. Então a gente limpa o ar de 98 carros por dia no nosso prédio lá. Super bacana. Fora isso, a gente tem mais... água de reuso, seria isso, não? Não, isso é outra coisa. Inclusive quando chove, por exemplo, a fachada fica limpa, porque ela é autolavável. Automaticamente, quer dizer, já tá limpando. Já fica limpinha. Não vai precisar pintar. A água de reuso a gente coloca em todos os prédios. A gente capta a energia da água da chuva, aquilo vai para uma caixa, como se fosse uma caixa d'água, só que embaixo. E aí, quando o prédio faz quando vai regar paisagismo, ou quando vai lavar a calçada, é com água de reuso. E inclusive a gente tem torneiras pintadas de cor diferente para o pessoal do prédio saber que aquela água é de reuso. Os elevadores, em todos os prédios da Patriani também, isso é padrão. Eles têm uma tecnologia que chama Regen 2. O que é isso? Para os homens aí que gostam de Fórmula 1, que um público que gosta mais de Fórmula 1, ela quer da Fórmula 1. Na frenagem do carro, ela gera caloria. O elevador é a mesma coisa. Na frenagem dele, ele gera caloria. E aí o carro que sobe, o elevador, que a gente chama de carro também, o elevador que sobe, ele sobe usando essa caloria que ele gerou na frenagem da descida. Ou seja, é uma economia. É uma economia de 70% no valor da conta elétrica do condomínio.
70%. Ou seja, o morador já entra economizando. Já entra economizando. Outro item que ele já entra economizando também, e que é famoso pelo payback ser um pouco mais longo, a fazenda solar. As placas solares que a gente coloca no topo dos prédios. Então o pessoal fala, Bruno, mas qual que é o payback? Mais ou menos, depende muito da área, mas vai de 5 a 7 anos. No prédio, no topo a gente coloca 50, 60 placas solares, depende do tamanho do prédio, mas que elas usam a energia do sol para gerar energia elétrica no condomínio. Então, que abastece o elevador, que abastece a luz do salão de festa, que abastece a luz do beauty care, que abastece a energia do fitness. Claro que não dá para pagar a conta de energia elétrica, ela não é zerada. Mas se o condomínio fosse gastar, por exemplo, 7 mil, 8 mil reais por mês, ela vai gastar 4 mil, 3.500 reais. 50%, no mínimo, a gente garante nas fazendas solares. E então aí é mais ele fica na cobertura do prédio? De todos os prédios. Dos prédios. Inclusive, a gente não faz cobertura por causa disso. O pessoal às vezes pergunta, Bruno, eu quero cobertura do prédio, vai ter? Não. É um item que a gente venderia muito mais caro, seria melhor financeiramente pra gente, só que aí eu venderia melhor para duas famílias. Né? Os dois iam ficar felizes porque iam ter cobertura. Só que aí eu teria um prédio inteiro sem ter essa solução da fazenda solar. Então a gente abre mão das coberturas para colocar a fazenda solar e permanentemente, mês a mês, ano a ano, aquilo gerar uma economia para o condomínio. Por isso que o condomínio hoje do Splendor, por exemplo, que você citou, Priscila, é um condomínio de 9 mil metros, com vários itens de lazer. Você vai lá ver o valor do condomínio, R$1.000. Tô arredondando ainda, porque deu R$900 o valor de condomínio. Muito bom. Fora isso, o prédio todo é LED, né? O LED, a construtora paga mais caro, só que o consumo também é mais baixo, né? Então a gente coloca LED porque o LED queima menos, a manutenção é bem mais espaçada do que se não fosse, e ela ilumina mais. Né? Então a gente acaba colocando... Tem alguns itens lá bem legais. É um investimento, na verdade, mesmo, né? Porque quando a gente fala de energia hoje, meu Deus do céu, né? E você sabe que... O coração da gente vem na boca. Mas uma coisa super importante isso. O cliente, ele não paga mais caro pela sustentabilidade. Isso aí tem que ser alguma ação que a construtora faça, que a Patrani faça. Ele paga mais caro pela sustentabilidade se ela for aliada ao bolso dele. Então, todos os itens que eu falei aqui agora, tipo os 6 mais principais, eles batem diretamente, positivamente no bolso do cliente. Ele vai pagar menos de energia, ele vai pagar... O elevador também consome. O elevador é o dia inteiro subindo e descendo. Então, ele vai pagar menos condomínio. Então, na nossa previsão do valor de condomínio, se a energia elétrica, se ela tinha uma importância, no condomínio da Patrani, ela tem uma importância muito menor. Porque ela acaba saindo mais barata, né? Isso é bom as pessoas de casa ficarem sabendo, porque às vezes a gente fala assim, olha só, vou pagar tanto porque eu tenho que ainda bancar isso. E, na verdade, você não está bancando, você está ganhando, porque você tem que ver o futuro que você vai economizar em relação à energia, foi o que você falou. E gente, mesmo que divida, eu tô falando da área externa. Sim. Né? Jesus, não é brincadeira. Então, você tem a área dentro do seu imóvel e ainda você paga a área externa. Quer dizer, com tudo isso que você está fazendo, olha a economia que todos os condomínios estão tendo. Né? Isso é bem bacana. E um outro item super bacana, que é a novidade, assim, que a gente já coloca há 3 anos. Antes da pandemia, a gente já tem prédio entregue com isso. Vaga para carro elétrico. É o que eu ia falar. A Juliana eu sei que a Patrani gosta muito de carro, né? A gente Fala gosta. pra nós. A gente gosta de carro e a gente estuda muito carro porque faz parte do comportamento do consumidor brasileiro, né? Não só de quem está procurando apartamento. E vaga sempre é um problema em prédio. Então é por isso que a gente estuda carro. Então, se você quiser um carro grande, você vai ter provavelmente dificuldade para colocar na sua vaga no condomínio. Cabine dupla, então, esquece. E hoje, o carro mais vendido é SUV. Que é mais largo, não necessariamente mais comprido, mas ele é um pouquinho mais largo e um pouquinho mais alto também. Então a gente faz vagas para carros grandes. Inclusive no stand a gente a gente pinta uma vaga lá e desenha 4, 5 exemplos de carro para ver como é que eles ficariam naquela vaga. E a gente tem vagas de algumas medidas, né? Mas mesmo a menor, nossa, já é maior que o padrão que a prefeitura exige, que os órgãos exigem, porque os órgãos exigem o mínimo de tamanho. Então, mesmo a nossa menor é maior do que a lei pede. Mas aí a Ju vai perguntar, Bruno, mas quantos por cento dos seus clientes têm carro elétrico? Hoje não deve chegar a 1%. Não deve chegar a 1%, só que é uma tendência
cada vez muito mais forte. grande. E o problema é, e amanhã quando bater, quando as vendas de carros elétricos forem 20%, 30% dos carros? Não tô nem colocando 50%, que pra mim eu acho que vai virar rápido isso. Porque a conta é assim, gente, se a gente fizer a conta, E carro dirigir um carro elétrico elétrico eu já dirigi. Que delícia. é surreal, né? Nossa, No muito bom. shopping, outro dia, mentira, a gente fez um tempinho, eu vi o homem, eu falei, mas o que esse homem tá fazendo, gente? Aquelas destoadas. E nos shoppings hoje já tem essas vagas para carro elétrico, Sim. né? Quer dizer, então, realmente, aqui tava até brincando no começo, é o futuro mesmo, aquele desenho lá que é o futuro, e se não for atrás, vai ficar atrasado e vai perder, porque se eu for, hoje eu não tenho um carro elétrico, mas aí de repente, para mim é viável, eu não tenho uma vaga para ter um carro elétrico, para que eu vou comprar? Não, eu vou procurar o quê? Um móvel que tenha, então isso Esse é bacana. diferencial. É, muito E os o clientes espaço, adoram. o Porque espaço que você falou de vagas, né? É. Porque o que é isso, gente? Não, na vaga já tem um depósito. tem um depósito. Nessa mesma vaga, então, são duas vagas diferentes. Olha que legal. A gente coloca uma vaga grande, gigante. Inclusive tem até uma cabine dupla numa delas, no stand, para mostrar que a vaga é grande. A gente deixa no meio do stand. Um carro lá no meio do stand para mostrar o tamanho da vaga. E a vaga é no tamanho certo. E do lado da vaga tem o depósito que você falou, Ju, que é um depósito que a gente chama de depósito privativo. Que por que privativo? Porque é daquele morador. Não é do condomínio. É daquele morador, com chave e tudo. Ele coloca lá uma cadeira de praia, coloca a bicicleta cara dele, o patinete, aquele edredom que ele só tira no inverno, faz um pequeno depósito de bebida, de comida lá, para não levar tudo para a cozinha. Então ele faz o que ele quiser. E aí essa área está dentro da área do apartamento. E a outra vaga, que não é essa, a outra vaga dele tem um ponto para carro elétrico. Por quê? Porque não são os mesmos. A gente acredita que no futuro você vai ter um carro maior para fazer viagens, para colocar lá a sogra, papagaio, periquito, cachorro, tudo nesse carro e ir lá para a praia, e um outro carro elétrico para você ir trabalhar, para você fazer viagens mais curtas, para você gastar menos. Você pega o valor de um tanque hoje para encher a bateria, um Tesla, por exemplo, que a gente tem um Tesla no stand, custa menos de R$30. Menos de R$30 para você encher a bateria e rodar até mais do que um carro a combustão faria. Econômico. O mesmo quilometragem que um carro desse tamanho, você gastaria 300 para encher o tanque. Fácil. E essa parte que você é engraçado, porque assim, hoje nos condomínios tem o RI. Então, você tem que ter todo cuidado. Então, você não pode pôr bicicleta na garagem, você não pode... Então, é uma outra visão que vocês tiveram, né? Porque, gente, no prédio, bicicleta de criança. Eu falei, querido, se essa bicicleta passar por cima do seu carro, tá perdido o mundo. Não tem como, eu vou por aonde essa bicicleta? Ou eu entro no apartamento ou entro a bicicleta. Então, eu tava na minha vaga, onde não atrapalhava ninguém. E eu falei, quer saber? Como eu não era da Patriane, não conhecia a Patriane, achei um espacinho lá, fizemos um negócio, colocava aquelas bicicletas tudo penduradas, sabe? Olha só, por quê? Porque a gente teve que se reinventar, para que não tirasse a oportunidade das pessoas terem bicicleta, enfim. Porque hoje em dia, às vezes, você coloca um carrinho, você falou, para que eu vou levar todas essas coisas, para cadeira de praia dentro de casa? Você tá aqui, meu carro tá aqui, então isso é bacana, não, deixa lá. E hoje tem feio, alguns depósitos que você pode alugar. Mas nada melhor do que você ter lá, né? No seu próprio imóvel. Um storage, né? Sim. Um storage próprio. Escondidinho, ninguém vê o que tem ali dentro e acabou. Pode deixar a bagunça. Pois é. Não, porque quem não tem, né? Não. Sempre tem. Não vou mentir, não, que às vezes você olha pra vaga do vizinho e fala assim, mas vocês ficam dizendo, por que é esse negócio no chão? Essas coisas que é cadeira, não sei o que. E sim, uma coisa, dá uma sensação estranha. Né? Então, foi um pensamento muito... Bicicletário, por exemplo, a gente tirou. Não tem mais bicicletário, não precisa ter. Então, foi o que a gente fez. Não precisa aquelas coisas tudo pendurado, não existe mais. Cada um guarda o seu ali no depósito dele, guardadinho. E quem não tem hoje uma bicicleta também, né? Ai, não. É vida, né? Não, até porque nós temos aí, qualquer lugar onde você vai, tem a pistinha lá pra gente andar, né? Eu sou destoada, mas eu sei que tem muita gente que anda. Não, é bacana. Muito. Não vou pegar essa prática. Você já falou um pouquinho, Bruno, sobre a casa de campo, mas, gente, que ideia, né, Pri? Que foi isso, né? Me fala isso, porque é incrível, é um diferencial absurdo.
Não vai mais casa ter de briga campo. no condomínio, não tem entendeu, mais, gente? porque é a festa e não pode usar A isso. piscina, como é que eu vou dizer para as crianças que estão Não no meu pode. salão de festa, não pode ir pra piscina? O parquinho, não sei. Tudo. Aí você fala assim, querida, espera a multa. Não, você não pode esperar a multa que você é a síndica. Daí, Pois aí, é. Conta pra nós. A casa de campo, ela praticamente deixa o salão de festas obsoleto. Como que é a ideia da casa de campo? Nós temos salão de festa também. Tá. Se um dia estiver chovendo, quer uma noite que está chovendo e você quer fazer o seu evento, vai lá. Ou você não quer arriscar, você não sabe se vai chover ou não, pega o salão de festa. Mas a casa de campo, por que deste nome? Imagina que é dentro da área do condomínio, então no mesmo espaço que você tem as áreas do condomínio, a gente reservou uma área que imagina que é um espaço, imagina não, é assim, é um lounge, imagina um lounge com uma TV legal, uma churrasqueira a carvão para você fazer um churrasco lá, sofá, geladeira, micro-ondas, forno, tudo para você fazer, convidar, pegar aquelas crepe, fazer uma festa infantil num espaço. Até aí, Bruno, ok, até o que você falou aí tem no meu salão de festa do prédio. Ok. Só que a diferença é que isso é reservada numa área do prédio com uma área externa, que a gente colocou uma piscina. Então é tudo isso que eu falei, coberto, né? Como se fosse um lounge, como se fosse o salão de festas da tua casa em Atibaia. E aí tem a piscina para você receber os seus convidados de fora do prédio. Então não é... Porque o salão de festa hoje, você chama a gente de fora do prédio para você fazer teu evento. Ele tem um Só que a limite pra onde piscina... usar. Só que a piscina do prédio, ela é só pro morador daquele prédio. Isso em 99,9% dos prédios, para eu não falar 100%. E aí a casa de campo é para você receber os seus convidados num salão de festas, só que o salão de festas ele tem a área interna dele e na área externa você consegue colocar, chamar eles para fazer um churrasco à tarde e eles têm acesso a uma piscina, que não é piscina do condomínio. Tem uma outra piscina que é só para o condomínio. Só para esse espaço, para não ter essa confusão. Ou seja, eu vou fazer a minha festa, então vamos deixar bem claro que eu achei sensacional, gente. É bem legal. Porque e aí não tem como você fazer... por exemplo, eu moro num apartamento, aí tem o salão de festa, aí tem um muro não, né? Aquelas grades e de frente uma piscina. Aquele calor, aquelas criançadas olhando para aquela piscina. O que é que você faz? E hoje, quem não faz a sua festa, né, na sua residência, Sim. no seu prédio? Exatamente, hoje virou, porque você contrata a empresa, na verdade, eu acho que ficou uma facilidade pra gente, absurda. Porque você tá dentro da sua casa, tá tranquilo, geralmente hoje em dia as festas são os pais e os filhos, os pais levam as crianças e deixam, né? E aí quando você fala de criança pra não ir na piscina, gente, é uma confusão. Os adultos, a gente entende, mas pensa, você já pensou até nos adultos, porque tá aquele calor, churrasco, aquela bebidinha, vai todo mundo pra piscina. A ressaca acaba ali. Não, sabe? É verdade. Né? Então, quer dizer, não cria aquele atrito entre o morador que fala, peraí, o seu convidado, Bruno, está na minha piscina, porque na verdade é minha, é seu convidado, ele não mora aqui, ele não tem que... Então, foi um pensamento, assim, maravilhoso. Né? Isso aí, esse item, nós fomos pioneiros nele. Tem todos. Vão ter vários, como vocês estão pensando? Na maioria. Por exemplo, esse último lançamento do Santo André, que é um terreno maior de 9 mil metros, nós colocamos 3 casas de piscina. São 3 torres, então você imagina que vai ser uma a cada 54 apartamentos. É por causa da quantidade também, senão aí a briga, aí começa de novo a briga. Teve um outro prédio que a gente colocou uma para 200 apartamentos. E não dá, tem evento todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, todo dia alguém... Sexta, sábado, domingo, nem se fala. Mas todo dia tem gente usando esse espaço. E agora, nesse último lançamento, o sucesso foi tanto em outros que a gente triplicou o volume. E, inclusive, na casa de campo também tem área infantil. Então, tem adulto lá, a festa tá acontecendo. Pode ser um evento corporativo também. À noite aquele espaço fica lindo. Porque a piscina tem cromoterapia, a iluminação é toda LED. Então, a piscina fica mudando de cor, roxa, azul, verde. E do lado tem uma área infantil para bebê, criança. Então, quer dizer, inclusive com piso emborrachado. Então o pessoal tá adorando. E aí o custo disso? Ao invés de você contratar um buffet ou toda essa galera para vir no salão de festas, o crepe, a bexiga, não sei o que, você vai pagar o quê? R$300, né, pro condomínio, para ter esse espaço, porque você precisa limpar também. Então o síndico vai lá cobrar um aluguel, uma taxa para limpeza desse espaço, limpeza da piscina, para outra pessoa usar no dia seguinte. Então uma economia também, assim, fantástica, né? Os salões de festa mesmo assim, pelo menos no nosso condomínio, nós
tem que pagar. Porque depois, por mais que tenha outra festa, você não vai limpar. Quem limpa, É. então você tem um custo de alguém que vai fazer. E você falando de lançamento. Então vamos lá, porque agora eu fiquei curiosa. Você falou de lançamento que tá tendo, inclusive, agora em São Caetano, né? Isso. Que aí eu já errei de novo, porque já aumentou cada vez. Ele tá aumentando aqui os lançamentos. Como que tá essas entregas? Quais serão as próximas entregas? Conta um pouquinho aí. São Caetano, a gente vai vir com 2 produtos bem legais aqui. São os nossos 2 próximos lançamentos. Um deles é o Passione, na rua Justino Paixão, ali no bairro Jardim, que vai ser uma planta de 131 metros. Todos os apartamentos iguais. A gente não gosta de misturar público, sabe? Tipo, no mesmo condomínio tem apartamento de 75, 100 e 140 metros. Ou a gente faz tudo de 75, ou tudo de 100, ou tudo de 130 metros. Porque a gente acha que num Patriani a gente gosta de colocar as famílias no mesmo momento de vida. Então, mais ou menos o perfil é parecido das famílias. Quando você vai de 70 a 140... Você mescla um pouco as famílias nos momentos das famílias que elas estão. E nada contra, mas num Patriani a gente gosta de deixar um pouquinho mais separadas. Isso é muito bacana. Muito. Porque sempre você fala, não, eu quero comprar o maior. Então tem um de 60, tem um de 90 e um de 120. Quer dizer, você fala, mas você mora dos 60? Não, mas é a mesma coisa, quando é meu mesmo, eu vou usufruir da mesma coisa. E essa sua visão é bacana, É. o que você falou. E difere também o seguinte, às vezes uma família vai querer, que também acontece, às vezes a família vai querer investir um pouco mais no condomínio, vai querer colocar alguma coisinha a mais. A outra família não vai querer colocar porque ela acha que não precisa. Já criou ali na primeira assembleia um mesmo. atrito. Bombou. Isso, O grupo do WhatsApp já começa ali. Já começa. Você acabou de fechar quando você abriu 300 mensagens. Só o barraco. Só. Não, é verdade, mas foi um pensamento. Porque a pessoa fala assim, não, mas eu moro um de 60, por que eu vou pagar não sei o quê? Não. E, na verdade, se você, em relação ao condomínio, é igual. Né? Eles teriam que pagar a mesma coisa e esse foi o pensamento de vocês. Que também acontece, mesmo em prédio que todas as famílias, porque, gente, 130, 160 famílias, 200 famílias, 120, ninguém vai pensar igual o tempo todo, isso é impossível. Né? Aqui nessa mesa, em 3, a gente não pensa igual. Então, isso aí esquece. Mas tudo que a gente consegue fazer para diminuir o número de brigas no condomínio, ou seja, porque a assembleia de condomínio, ela é desgastante. Se for para deixar mais caro o condomínio, então, esquece. Por exemplo, a vaga para carro elétrico é um caso clássico. Nem 1% dos nossos clientes têm. Só que daqui 5 anos, 10 anos, eu não vou querer colocar porque eu não tenho carro elétrico. A Priscila vai querer colocar porque você comprou carro elétrico. E aí, eu vou pagar a infra que eu nem quero que tenha? Tá feita a briga no condomínio. Então, por isso que a gente já põe. Então, esses A gente já põe, já nasce assim, já tudo pronto. igual, tá O tudo de São igual, Caetano também vai ser tudo todos vão igual. ser tudo igual. São 60 apartamentos lá na Justino Paixão, ali no bairro Jardim, que é planta e é o único apartamento com 2 varandas na sala, bem legal. Hoje já vamos visitar. Uma varanda do vinho, a outra varanda do churrasco. E a vista para os 2 lados dessas 2 varandas, fenomenal, né? Porque eu só tenho casa dos 2 lados. Então é a única rua que dá para fazer prédio lá, uma varanda virada para cá, que é sua casa, e a outra varanda virada para o outro lado, que também é sua casa do bairro Jardim. Então, o primeiro andar já olha por cima das casas. E tá tendo um sucesso. A gente começou já a receber alguns clientes que fazem a pasta, né? Pasta a gente chama aquela primeira documentação, para mostrar se tem algum interesse ou não. E no lançamento a gente imagina que vá vender bem esses Aqui 60 apartamentos. Em São Caetano, vocês já tiveram algumas entregas agora? Já. Temos 3 prontos aqui em São Caetano. Temos 2 no Santa Maria. O Vivere foi o primeiro. E temos o Wellness do lado do Vivere, né, que é um prédio na Araguaia. E aqui, mais recentemente, na Roberto Simonsen, entregamos o Quiruna, que é o recordista, que vendeu em 12 horas aqui em São Caetano também. E entregamos agora no começo do ano. Então, agora em São Caetano a gente tem 3 prontos já, né? E 2 os breves lançamentos. Um é o Passione, da Justino Paixão, e o outro é na Rua São Paulo, ali para cima, um pouquinho antes de chegar na Augusto de Toledo. Mas esse ainda não tem muita coisa na internet, não tem nada... Tô dando um spoilerzaço aqui para vocês. Olha que bom. Esse não tem muita coisa na internet. Não. Se você passar na Rua São Paulo, lá você não sabe onde é, porque ainda estão com os comércios, né? E a gente não demoliu ainda. Mas quando demolir, vai abrir uma área lá e nós vamos colocar alguns apartamentos lá de um padrão bem legal também. Que é um bairro bom também. No Santa Paula, né? Que é um bairro queridíssimo. Muito. Gente, olha...
já tô apaixonada, né? Quem não gosta dessas coisas, né? Né? Por mais que quando você fala de condomínio, você tem tudo isso e as pessoas falam assim, eu não vou comprar porque eu não vou usar. Gente, mentira. Eu uso tudo, eu usava, não tanto, mas agora, assim, mas não tem como você não usar. Né? É a área de spa, é piscina, gente, é muita coisa e a gente usa. E, bom, enfim, se ficar falando aqui, a gente já monta tudo. Eu tenho que vender 2 apartamentos aqui nessa mesa, senão eu não vou embora. Não, fica em paz, né? A gente já Fica, conversou sobre isso, os bastidores não precisam saber, mas já, como nós somos cobradas aqui de São Caetano, né? Porque a gente é bastante cobrada para vir, a Ju já é daqui, estou chegando agora, e fique tranquila, que a gente já conversou até sobre o preço, a gente já foi até pagar. Estou muito feliz. Já estamos aí, logo vocês vão conhecer. Vou fazer até aquela cobertura, sabe? Aquela coisa para o pessoal conhecer. Legal. De obras. Vou ter aquela... A minha cozinha vai ser aquela do jeito lá que eu mostrei, né? Abrir, porque você cozinhar olhando para a parede, gente, eu não aguento mais conversar com a parede. E aqui vocês pensaram naquilo lá, em todos os apartamentos tem isso, aquela janela, não, porque hoje não tem janela. Na frente da pia, não. É cada vez mais raro isso, né? Se comparar com casas, ok. Sim. Casa tem. Mas que apartamento hoje que tem janela na área em cima da pia, na cozinha? E a gente coloca em todos, é um sucesso. Viu, gente? Então É um vocês sucesso. vão ver logo, a gente vai mostrar. Vou até levar o Bruno. Já que a gente tá na cozinha, tem um item super bacana também de sustentabilidade, que é assim, é dos itens que eu mais gosto, que é super importante também. A geladeira dos Patrianes, ela é ligada no gerador do prédio. Então, se acabar a energia no Santa Paula, ficar um dia inteiro aqui sem energia, por exemplo, Puxa. a tua geladeira, sem você arrastar ela para mudar de tomada, sem nada, ela automaticamente já é ligada no gerador do prédio. Por que eu tô falando isso? Não é só a cervejinha gelada, é a carne que você comprou no mercado, pelo amor é de o Deus. remédio de diabetes, por exemplo, Yakult. que precisa estar na geladeira o tempo todo. A comida que a gente fez vai comer isso daqui É? o reston de thé, né? Restauranté. Reston de thé que tá ali pra gente comer, gente. Nossa farinha, Deus me livre. Então a geladeira é o item assim, Muito. tem a geladeira mais 8 itens, que é ligado no gerador do prédio. Por exemplo, aquecedor. Então você consegue tomar banho quente, né? Porque quando acaba a energia, você toma banho frio. Sim. Então na Patriane não. É ligado ao aquecedor. Isso é incrível. As persianas das suítes, também se você tiver no seu gente, quarto. Aquilo lá é maravilhoso, né? É legal. E é elétrica, né? Você consegue descer e subir ela. Muito bacana. Vi na porta. As portas também vão ser todas digitais ou só algumas? A porta digital também. Viu? Não. Já tô montando. Gente, mas vocês não têm noção como vai ser o apartamento lá. Meu Máquina apartamento. de lavar também? A máquina de lavar não. Não. A máquina de lavar não. Na sala nós temos 2 pontos. Um pro roteador. Geralmente não tem um roteadorzinho na sala. Aquele ponto é ligado no gerador também. Então se você ficar sem energia, na Patriane você não fica nem sem internet. Olha que coisa boa. E mais um pontinho para você colocar o que você quiser ali. Com um celular ou notebook. A gente deixa a amperagem mais baixa para você colocar um celular ou um notebook. Porque também senão o pessoal vai ligar a casa toda de novo. Então a gente coloca uma amperagem mais baixa, mas dá para você carregar um celular ou um notebook lá num outro ponto. Que bacana, não preciso abrir a porta, ficar lá no corredor sentada. Ai, gente, é o síndico prestando atenção no que eu tô Então, mas falando. esses itens são de sustentabilidade que a gente gosta. E todos eles são o quê? Economia para o morador. Nossa, Também. muito. Economia chegando no ou final. morador. Você acredita? Olha só, Nossa, Que rápido. Muito rápido. nem concluiu. Eu falo muito, né? Não, é. Não, faltou, porque a gente tinha tanta dúvida, né? Muita. Não, tem muitas. Vai ter que Nossa. voltar a parte 2. Eu volto. A gente Tem- faz parte E 2. tem, porque Parte tem dois. muitas pessoas que até perguntou se nós iríamos fazer algumas perguntas. A gente falou, calma, vamos conhecer um pouquinho. E teremos aí logo, em breve, algumas perguntas, sim, porque é bacana que fica, Sim. né, as dúvidas, né? Não sei se você tem mais alguma Tenho. dúvida. Mano. Ela Ontem. deixa pro final, ó. Não, ontem a Patriane participou de um lançamento, né? De uma ONG. Mulheres de construção? E Sim. conta um pouquinho, porque é incrível, né? Abrir essa oportunidade para as mulheres. Sim, super bacana, Ju. Eu estava presente, inclusive, fui até lá de manhã no espetáculo, que é uma das nossas obras. Essa, por acaso, está em São Bernardo, mas poderia ter sido em qualquer outra obra nossa. Mas nós lançamos um programa em parceria com a ONG Mulheres em Construção, que é o incentivo, inclusive com 88 horas de curso, se eu não me engano, 88 horas de curso, para a primeira turma. A de ontem foi a primeira turma, para uma turma de 20 mulheres. E elas vão trabalhar na obra.
Então, o que elas vão fazer? Essa primeira turma, parte de instalações elétricas e parte de instalações hidráulicas e um pouquinho de acabamento. Né? Então, vai fazer serviços na obra mesmo. Tem engenheira, tinha pessoal lá que tem experiência já no mercado imobiliário, no mercado de construção civil, aliás, e tem quem não tinha. Então vai ter quase 90 horas ali de curso antes delas começar. Acabou o curso, começa a trabalhar na Patriani. E é legal porque a gente também vai conseguir flexibilizar o horário para elas. Então, se precisar deixar um filho na creche, buscar o filho na escola, vai ter uma flexibilidade de horário entre 8 e 9 horas da manhã, a entrada, Projeto, né? e 4 e 5 horas da tarde. Aí quem não tem filho fica até mais tarde, entrar mais tarde. E aí a gente vai deixar elas super à vontade para elas fazerem os horários. Só precisa cumprir o horário na semana. Sim. Mas elas fazem do jeito que quiserem. Que teria um horário X para cumprir. Então, é aquele horário que ela tinha que cumprir. Sim. Que bacana, porque eu Muito. nunca vi isso. É muito bacana a empresa pensar na mulher, não é? A gente fala muito sobre isso, né? É um cenário um pouco mais masculino. O escritório não. O escritório da Patriani, acho que tem mais mulher do que homem, inclusive. Sério? Só de arquitetura 70, na engenharia também bastante, parte financeira, ou seja, na parte de incorporação, muito. Até mais do que homem. Na parte de obra, não. E não é só na nossa, né? É mercado como é. Você vê, é um cenário muito mais masculino. Então, a gente está fazendo uma série de adaptações, né? E a gente vai tomar conta delas, mas é um programa, assim, que eu peguei pra gente ver de perto, cuidar de perto e fazer dar certo. E ontem a gente colocou o piloto, foi a nossa primeira aula, elas tiveram a primeira aula ontem, junto com um discurso que a gente fez inaugural. Então, tava eu, meu vice-presidente da parte de obras, o secretário de São Bernardo também, seu Minami, um abraço, e a nossa responsável pelo RH, que é a Juliana. Que ela toma conta hoje de 711 colaboradores. Ah, só isso. Só isso. A vida Ai, dela tá. também é mole. Nossa. Super tranquila, tá? Tudo tranquilo. Que bacana, olha, parabéns. Realmente, assim, acho que é um sonho, como eu repito, de muitas pessoas que querem ter o seu imóvel e encontrar um lugar como o seu, pensando em cada detalhe. Então, você pensou no idoso que vai ter o espaço dele, nos recém-casados, nos pais, os Sim. filhos, né? De repente nós estamos estressados, já temos um espaço para ficar, né? E receber os convidados. Então, parabéns mesmo. Eu não preciso dizer que vai ser um sucesso, porque já está sendo um sucesso, né? Eu acho que você temos que agradecer por ser a sua agenda, né? Realmente, Que é lotada. né? Eu acho que ele deve ter tipo 2, 3 dele. Deve Não ter. sei, isso aí fica para investigar quem souber e der esse spoiler, a gente tá bom nos descontos lá na Patriani. Se tiver um outro, né? Porque como pode, tá? Em vários lugares ao mesmo tempo. A gente vai se desdobrando, né? A gente vai delegando. Mas obrigada de coração, né, por aceitar o nosso convite. Fica nossas portas abertas, né, Ju? Com certeza. E a gente agradece o pessoal de casa, se você quiser deixar uma mensagem para as pessoas, alguma coisa, dizer, olha, porque eu tenho que comprar a Patriani, você pode ficar à vontade também. Encerro, acho que uma frase, um mantra nosso lá, enorme atenção aos detalhes, que é um item, é uma frase que a gente gosta, que a gente leva, todos os 711 colaboradores levam essa frase assim, escrita no peito, sabe? Porque o normal todo mundo faz. Agora, o detalhe de poder mostrar para o cliente uma venda cada vez mais transparente, ele sabe exatamente o que está comprando, e entregar, tentando superar as expectativas, eu acho que é parte do sucesso que a Patriani está tendo, que a gente sabe que não é o normal do mercado, né? O que a gente está vivendo hoje, graças a Deus, e graças aos 711 colaboradores também, é por conta de uma enorme atenção aos detalhes. Mas investimento imobiliário deixa eu jogar um pouquinho, vender um peixe, né? O mercado imobiliário sempre valoriza. E a gente faz porque gosta, né? A agenda realmente é um pouquinho apertada, mas quando você faz o que você ama, a segunda-feira de manhã não é um problema. Então, verdade, segunda-feira né? de manhã é só mais um dia para você começar a levantar e sair correndo, fazer as coisas porque você gosta, né? Parabéns. Obrigado, mesmo. gente. Adorei estar aqui presente com vocês. Priscila, Juliana, no Alerta Cash. Se tiver uma segunda edição, volta, me chama. Eu adoro falar, vocês perceberam. Mas eu acho que é o foco, né? Isso, Esse que é bacana. E a gente vai encerrando por aqui. Agradeço mais uma vez, agradeço vocês que estão em casa. Se tiverem qualquer dúvida, nós estamos aí, mandem mensagem na Alerta Cash. Ficou faltando alguma coisa? Priscila, faltou alguma perguntinha? Pode mandar, não pode? Claro. A gente tira as dúvidas depois. Adoro responder pergunta. Ai, ele gosta, gente. Tá vendo que ele vai me voltar muito rápido, mais rápido que a gente tá imaginando.
E é isso, muito obrigada, que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, né, Ju? Até a próxima. Obrigado, gente. Acabou?